Prezados, hoje vamos analisar mais uma das fontes do direito tributário, que são os tratados internacionais. Os tratados internacionais possuem ordenação no texto constitucional, em acordos internacionais firmados pelo Brasil, na legislação e na jurisprudência nacional. Nós vamos verificar estes planos de análise para traçar uma ordenação completa do nosso tratamento dos acordos internacionais em matéria tributária. Inicialmente, vamos observar a Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados, que foi assinada pelo Brasil, em que o Brasil é signatário, e que é ratificada, constituindo-se em fonte formal que orienta o país em relação ao tema. Tratado, para a Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados, significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e sujeitos de direito internacional, regidos pelo direito internacional, qualquer que seja a sua denominação específica utilizada. Portanto, são considerados tratados internacionais os pactos internacionais, os acordos internacionais, as convenções, os tratados propriamente dito, as declarações e quaisquer outros atos escritos entre Estados e outros sujeitos de direito internacional permitidos pelo direito internacional, de modo escrito, em documento único ou com conexos. Uma outra grande pergunta que surge em relação aos tratados de matéria internacional é se os tratados de matéria tributária são tratados sobre direitos humanos. Isso é uma pergunta muito relevante e nós cremos que a resposta é afirmativa. Afinal, existem alguns direitos inalienáveis do indivíduo e, no caso, do contribuinte, que devem ser protegidos e nos quais têm sido protegidos por alguns acordos internacionais, dentre os quais nós podemos citar o direito inalienável à propriedade. Esse direito é protegido com regras que vedem o confisco da propriedade e, de outra parte, regras que permitam a existência de um mínimo de não tributação, um mínimo existencial, que garanta a subsistência digna do indivíduo e, portanto, do contribuinte. Tanto esses direitos de vedação a confisco ou de tributação do mínimo existencial são matérias reservadas aos direitos humanos e protegidos pelos acordos internacionais. Nós temos também o artigo 5º do texto constitucional, que possui dois dispositivos relevantes em relação à matéria, no seu parágrafo 2º e no seu parágrafo 3º. O parágrafo 2º estabelece uma abertura material do texto constitucional, permitindo que outros direitos não estabelecidos no texto constitucional venham a ser protegidos e incorporados ao nosso ordenamento constitucional. Então, direitos que não estão expressamente dispostos no texto constitucional serão assumidos pelo texto constitucional brasileiro quando houver um tratado internacional que assim dispõe. Por outra parte, o artigo 3º do texto constitucional trata da hierarquia. Enquanto o artigo 5º para o 2º trata da abertura material, o artigo 5º para o 3º trata da incorporação desses tratados e a sua hierarquia em relação a outras normas. E determina para o 3º que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, possuem hierarquia inferior à Constituição originária, mas superior à legislação infraconstitucional. Nós temos também o artigo 102 do texto constitucional, que trata da hierarquia dos tratados em relação às demais normas no nosso ordenamento. E estabelece que os tratados possuem inferioridade hierárquica perante o texto constitucional. Se houver conflito entre um tratado e o texto constitucional, irá prevalecer sempre o texto constitucional. Havendo conflito entre o tratado e o texto constitucional, aqui nós teremos um controle de constitucionalidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal, verificando se este tratado aqui ele está conforme o texto constitucional. Não estando conforme, será declarado a sua inconstitucionalidade. Os tratados em matéria tributária também sofrem uma segunda questão muito relevante. Qual seja, será que os tratados em matéria tributária possuem hierarquia superior às demais leis ordinárias? Ou
possui uma relação não de hierarquia, mas de especialidade, ou seja, de tratamento específico sobre determinadas matérias. Essa grande dúvida do critério a ser utilizado no conflito entre tratados e leis ordinárias moveu diversos doutrinadores a escreverem sobre a matéria e exigir o posicionamento por parte do STF e por parte da Jurisprudência Nacional. O STF tratou da matéria no recurso extraordinário 80.004 de 1977, que tratava da Convenção de Genebra sobre matéria cambiária. Nesta convenção, entendeu-se que os tratados em matéria tributária possuem relação de hierarquia em relação às leis ordinárias. E, no caso de conflito, prevaleceria a norma mais recente. Aplicava-se aqui o brocar denominado lex posterius derogati lex prius, ou seja, a lei posterior derroga a lei anterior. Havendo um tratado posterior à lei ordinária, prevaleceria a lei, o tratado que é mais recente. Se a lei ordinária fosse mais recente, prevaleceria essa perante o tratado internacional. A matéria foi também tratada no artigo 98 do Código Tributário Nacional, que estabeleceu um regime diferente em relação ao tema. E definiu o artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevém. Esse dispositivo possui algumas observações iniciais. Primeiro, tende a levar a crer que se trata de matéria regulamentada por meio do critério da hierarquia, ou seja, havendo uma lei ordinária e um tratado, uma revogará a outra em função de hierarquia. E o critério aqui utilizado parece ser também o critério cronológico, ou seja, a lex posterius derogati lex prius. Se eu tiver um tratado posterior, este revoga ou modifica a legislação tributária interna e deve ser observado por esta. Tínhamos aqui uma tendência de observância de dois princípios. Primeiro, uma cláusula de bloqueio, que se houver um tratado e depois vier uma norma nacional, uma lei tributária interna, uma lei ordinária interna, essa lei ordinária interna não poderá modificar o tratado, que ele deve observar a que existe. E, por outro, uma cláusula de observância. Se houver um tratado e ele for adotado posteriormente uma lei, a lei terá que observar o que está escrito no tratado, revogando ou modificando a legislação tributária interna e estabelecendo novas obrigações e novos comandos normativos. Esse tipo de tratamento que se estabelece uma hierarquia dos tratados em relação à lei tributária interna, uma cláusula de bloqueio e uma cláusula de observância, com eficácia de bloqueio e eficácia de observância, não foi plenamente aceita pela jurisprudência nacional e o STJ passou a instituir uma forma diferente de interpretar o artigo 98, dividindo o tratamento e o regime dos tratados internacionais de modo que não estava expresso no artigo 98. O STJ passou aqui a adotar a teoria de que existem duas formas de tratados internacionais: os tratados de natureza contratual e os tratados de natureza legal, chamado tratado-contrato e o tratado-lei. Um caso que nós poderíamos exemplificar nesse tipo de abordagem é o que o STJ analisou a isenção do adicional de frete para a renovação na marinha mercante perante as normas do GATT. E nesse caso, o STJ entendeu que o acordo GATT tinha a natureza de tratado-lei e não de tratado-contrato e, portanto, não se aplicava ao caso concreto, porque não gerava o dever de obediência em concreto naquela situação. Essa teoria partiu da distinção entre tratados-leis e tratados-contratos. Os tratados-leis seriam aqueles em que o vínculo é um vínculo geral, é um vínculo de dever, enquanto que no tratado-contrato há um vínculo obrigacional, uma obrigação internacional a ser cumprida pelo país. A abrangência do vínculo tratado-lei é uma abrangência geral e o seu conteúdo é abstrato. Enquanto que no tratado-contrato, este vínculo é obrigacional, a abrangência dele é específica
e o conteúdo é concreto. Assim, por exemplo, vejamos o caso do Acordo GATT. O Acordo GATT gera um dever geral de redução de tarifas, aplicável a qualquer situação e abstratamente sem observância de qualquer caso específico em análise. O tratado contrato, por outro lado, gera uma obrigação em concreto, específica e concreta naquele caso. Se eu tiver um fato gerador previsto naquela situação, ele deve ser observado. Um exemplo que nós poderíamos citar a título de análise exemplificativa, de análise para estudo, seria o Tratado Brasil-Bolívia para a construção de um gasoduto, em que o Brasil estabelece a isenção de IPI, de Imposto sobre Produtos Industrializados, dos produtos utilizados na construção do gasoduto. E se eu tiver um produto nessa construção, utilizado de modo concreto, nós teremos de modo específico o surgimento de uma obrigação do país em obedecer esta norma. Temos, portanto, aqui um tratamento bastante diferenciado dos tratados de leis. Quais são as funções dos tratados internacionais em matéria tributária? A primeira delas é incorporar, como nós já vimos anteriormente, novos direitos fundamentais do contribuinte, por força daquela abertura material do artigo 5º para 2º do texto constitucional que nem nós verificamos. Segundo, dispor da cooperação entre administrações tributárias. Por quê? Como existem soberanias fiscais diferentes e fatos geradores podem ocorrer em mais de uma soberania, por exemplo, a renda oferida por estrangeiro dentro do país, a operação de comércio internacional, é necessário que exista uma cooperação internacional em relação a esse tratamento. E essa cooperação é regida por tratados internacionais. Também, se houver essa repartição de capacidades tributárias ativas, essa cooperação fiscal internacional, deve-se decidir aonde será exercida a capacidade tributária ativa, ou seja, quem irá cobrar o tributo quando mais de uma jurisdição fiscal estiver em conflito ou em contato e o fato gerador estiver em contato com mais de uma jurisdição. Havendo esse conflito, deve-se, de modo geral, primar pela observância das regras de direito internacional, afastando-se tanto da bitributação, que é a cobrança simultânea por mais de uma jurisdição sobre o mesmo fato gerador, mas também afastando-se da não tributação de determinado fato gerador, que também é algo ruim, porque retira a capacidade fiscal dos Estados. Também, os tratados internacionais têm por objetivo resolver conflitos fiscais no comércio internacional, preservando, desse modo, a concorrência e a igualdade de tratamento. Os tratados, contudo, não podem reduzir ou restringir direitos fundamentais do contribuinte que não estejam expressamente discriminados no texto constitucional. Não podem, portanto, reduzir direitos que o texto constitucional abarcou. Poderiam ampliar por força da abertura material do artigo 5º para 2º, mas não restringi-los. Não podem instituir novos tributos, porque eles não têm competência tributária interna. E nem pode o Estado Nacional outorgar competência, delegar competência para uma jurisdição estrangeira. Também não podem estabelecer normas gerais de direito tributário. Isso é competência exclusiva do texto constitucional e da lei complementar. Não podem dispor sobre tributos de competência municipal ou estadual. Podem dispor sobre tributos de competência federal, mas nunca estadual e municipal. Existem diversas súmulas do STJ sobre o assunto, que versam especialmente sobre a aplicação de alguns princípios. Dentre eles, o mais destacado é o princípio da igualdade. E aí podemos citar a súmula 2071 e a 575 do STJ. A primeira trata de mercadorias importadas e diz que a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta de ICM quando contemplado de favor ao similar nacional, ou seja, há uma extensão do princípio da igualdade nesse caso. A súmula 71 vai dizer que o bacalhau importado de país signatário do GATT é isento de ICMS, também referindo-se aqui ao princípio da igualdade. O que ocorre ou ocorreria no caso de conflito entre um tratado internacional e uma legislação estadual ou municipal? Como nós vimos, não pode o tratado internacional versar sobre tributos municipais e estaduais. Mas seria possível excluir a incidência de tributos, ou melhor dizendo, seria possível a União isentar tributos estaduais e municipais
em prol de um objetivo maior? Bem, nós temos entendido, nós estamos verificando que a jurisprudência acabou se posicionando pela possibilidade de isenções heterônomas neste caso, ou seja, isenção por força de um acordo internacional em relação ao tributo municipal e estadual. A Corte entendeu, o STF, que a limitação prevista no artigo 151.3 da Constituição não se aplica às hipóteses que a União atua como sujeito de direito internacional. Ou seja, se nós tivermos, no caso, um acordo internacional que verse sobre a isenção de tributos municipais e estaduais, esta possibilidade não afeta e não infringe o artigo 151.3 da Constituição, que proíbe as isenções heterônomas, justamente porque aqui nós temos um interesse nacional protegido. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, um acordo entre o Brasil e Bolívia para a construção de um gasoduto, por hipótese, poderia ser que esse acordo prevesse a isenção do ISS nos serviços prestados nessa área abrangida territorialmente pelo gasoduto, ou em relação ao ICMS que possa ser utilizado ou seria incidente sobre as mercadorias utilizadas na construção desse gasoduto. Portanto, aqui não haveria ofensa ao texto constitucional, não haveria uma isenção heterônoma vedada, mas sim uma atuação permitida, porque a União aqui atua não como um sujeito de direito interno, direito público interno, como ente federal, mas atua como ente nacional. Aqui, o presidente da República não é chefe de governo, mas é chefe de Estado. E, portanto, o interesse aqui não é o interesse de um ente federado, mas o interesse da nação inteira que estará protegido. Como nós vemos, os tratados em matéria tributária têm diversos aspectos relevantes, muitos ainda a serem estudados, regulamentados, precisados no seu conteúdo, definidos no seu âmbito de atuação e, portanto, se trata de um campo extremamente importante e vasto de análise. Muito obrigado.